Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui com grande alegria, satisfação e prazer de poder compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. Se você chegou aqui pela primeira vez, esse canal aqui serve para te gerar uma cultura bíblica de leitura diária da Palavra de Deus. Essa é a nossa expectativa, o nosso desejo. E aqui é tudo muito simples, queridos. É um celular, uma mesa e um pão. Um pão que é a palavra que é compartilhado diretamente ao teu coração, ok? Se você acha que esse tipo de conteúdo é relevante, dá o teu like, comenta, faz a sua pergunta. Eu vou ter o prazer de responder você nos comentários desse vídeo, ok? Segue também o canal, que uma certeza você tem. Você vai ter vídeos diariamente, todo dia tem um vídeo novo para você, numa porção diária da Palavra de Deus, ok? Hoje nós nos comprometemos com a porção, hoje é um pouco maior essa porção, vou tentar ser mais dinâmico, mais rápido, para a gente chegar até o final. Capítulos 8, 9 e 10 do livro de Números, ok? O capítulo 8 se inicia com o Senhor falando sobre a importância não apenas de manter o candelabro, que era um dos utensílios do tabernáculo da presença, não apenas de manter o candelabro aceso, mas sim de posicionar ele de uma forma que iluminasse todo o ambiente diante do candelabro. Ok? Isso é bem interessante, por quê? Porque apontando para um princípio nosso, prático de vida, é um princípio muito poderoso, queridos. Pensa comigo, vamos refletir. Ali, qual é a função de um candelabro? Qual é a função de uma lâmpada, de uma lamparina? Iluminar, ok? Então ali, o Senhor está dando uma orientação não apenas do candelabro fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, que é iluminar, mas além de fazer o que ele precisa, estar posicionado no lugar correto que vai iluminar todo o ambiente. Então isso fala muito ao meu e ao teu coração, porque o próprio Senhor Jesus nos chamou também, falando que nós seríamos o sal da terra e também a luz desse mundo. E que não se pode pegar, né, um candeeiro, no caso aqui um candelabro, e colocar debaixo de uma cama ou escondido, mas sim por cima do monte, ou seja, numa posição que vai iluminar uma maior quantidade de escuridão. Essa é a minha e a tua função, ok? Fazer essa relação aqui é impressionante. O Senhor se preocupa também com a forma, não só do que nós fazemos, mas também da forma como nós estamos posicionados daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, ok? Pega essa visão aí. Dando sequência ao capítulo 8, o restante do capítulo basicamente vai falar sobre a purificação e a preparação dos levitas para iniciarem seus serviços aonde? No templo, né? A tribo de Levi era separada exclusivamente para servir ao templo, ok? E o Senhor ele relembra algo que foi, vamos dizer assim, acordado entre o Senhor e o povo. O Senhor, ele disse lá desde o princípio, depois do livramento da última praga, lá em Páscoa, onde os primogênitos de todos os primogênitos, dos homens e dos animais, do Egito morreram, mas Deus deu livramento aos primogênitos e os animais do povo de Israel. Então, o que aconteceu? O Senhor dali para frente falou assim: os primogênitos de Israel são meus. Tá? Mas aí o que o Senhor propôs? Ele propôs uma troca. A troca de todos os primogênitos de todas as tribos por uma tribo específica que seria agora do Senhor. Então a tribo de Levi seria em resgate aos primogênitos de todas as tribos de Israel. Entende isso? E ele lembra disso no versículo 18, ele diz o seguinte: tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Então o Senhor ele faz essa relação, lembra dessa aliança, ok? E como é que era essa etapa de purificação? Ela consistia em os levitas ser lavados pela água da expiação, em raspar todos os pelos do corpo, ok? E por fim oferecer um sacrifício de expiação e outro de holocausto, para completar esse ritual de purificação, ok? E no final, no andamento desse ritual, também tinha uma outra parte diferenciada, que chegava o povo de Israel diante dos levitas e impunha as mãos sobre os levitas, ok? E depois os mesmos levitas, eles iam e impunham as mãos sobre os animais que seriam sacrificados. Então, queridos, esse gesto de impor as mãos aponta para uma identificação, ok? É o povo impondo as mãos sobre os levitas, reconhecendo que eles iam servir em favor do povo, e depois os levitas impondo as mãos sobre os animais, um animal ali inocente,
transferindo essa culpa, transferindo todo o encargo do povo, e agora eles, como sacerdote, transferindo para esses animais essa identificação para gerar uma purificação coletiva, ok? E aí se encerra o capítulo 8 e vamos dar sequência. O capítulo 9 também tem algo sensacional, eu quero compartilhar o teu coração, e ele começa esse capítulo 9 do Senhor falando para Moisés o quê? Voltar a celebrar a Páscoa. Ou seja, seria a primeira vez que seria celebrada a Páscoa após a partida do Egito, né? Após aquela Páscoa onde passou o sangue nos umbrais e trouxe livramento para os primogênitos e morte para os primogênitos dos filhos do Egito. Ok? Então, esse período de voltar a celebrar a Páscoa que o Senhor pede a Moisés é praticamente um ano após a saída do Egito, um pouquinho mais de um ano, ok? Só que aí, o mais interessante aqui desse capítulo é do meio para o final, onde existe um relato sobre a presença manifesta da glória de Deus. Através de que forma? Após a montagem inicial do tabernáculo, com todos os utensílios, debaixo de obediência, veio a glória do Senhor sobre o tabernáculo e a presença de Deus. E ali passou-se a ter uma manifestação da glória, do poder, da força e da presença de Deus através de uma nuvem que descia e se estabelecia em cima do tabernáculo. E ali nós vamos começar a ver uma dinâmica do povo de Deus se movendo a partir da presença da glória. E como é que era essa nuvem? Essa nuvem tinha uma semelhança, um aspecto de uma nuvem de fumaça durante o dia, e à noite ela é semelhante a uma coluna de fogo. Vamos ler o versículo 16 de Números, capítulo 9. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria o tabernáculo, e de noite havia uma aparência de fogo. Então a gente entende aqui que é a mesma nuvem, né? Não é uma nuvem de coluna de fumaça e uma nuvem de uma coluna de fogo, não. Era a mesma nuvem que durante o dia tinha um aspecto de fumaça e à noite tinha um aspecto de um fogo por dentro, ok? E a movimentação e a marcha do povo de Israel estava condicionado o quê? A movimentação da nuvem. Ou seja, as decisões do povo passaram a ser condicionadas à decisão do próprio Deus. Eles colocaram Deus como o centro de tudo nas decisões do povo. Ou seja, Deus se move através da manifestação da nuvem, o povo se movia. A nuvem estacionava e ficava parada por um tempo, o tempo que ela permanecia parada, o povo também estacionava e ficava acampado. Então aqui, queridos, o princípio que eu quero deixar para o teu coração é que nesse momento o povo de Israel gerou uma conexão íntima e profunda com Deus, mas não uma intimidade, vamos dizer assim, que Jesus nos chamou de Mateus 6:6, para a gente entrar no nosso quarto de forma individual e íntima e ter um relacionamento com Ele. Não, aqui foi gerada uma conexão coletiva. Olha que incrível. A decisão de todo um povo girava em torno da decisão primeiro do que Deus se manifestava através da nuvem. Isso é incrível. É uma conexão coletiva e exatamente eu creio que esse é o espírito que o Senhor quer derramar sobre a sua igreja, que é a coletividade dele hoje, né, que é a igreja sobre a face da terra, a igreja dos judeus e dos gentios conectadas. Ele quer que nós passamos a ter essa dependência, essa consciência e essa conexão de tomar decisões e de se mover conforme se move a glória de Deus. Isso é ou não é um princípio poderoso para mim e para a sua vida, ok? E indo agora para o último capítulo, para a gente finalizar a porção desse vídeo, o capítulo 10 inicia sobre algo interessante que eu queria trazer aqui para vocês. Fala Deus dando a orientação ao povo através daquilo que ele fala a Moisés, para a confecção, para a elaboração, para a construção de 2 trombetas de prata. Preste atenção nisso. E essas trombetas deveriam ser utilizadas somente pelos filhos de Arão, ok? Pelo sacerdote. Essas trombetas, querido, teriam uma funcionalidade, né, uma finalidade muito interessante. A finalidade dessas trombetas era gerar uma comunicação coletiva eficiente. Para refletir um pouco. Nós estamos falando num contexto de milhões de pessoas acampados de forma organizada, separadas pelas tribos, famílias, etc. Sendo que esse povo, ele não estava estabelecido ainda sobre sua terra. Ele estava peregrinando, marchando, indo em direção a um propósito, direção a uma terra.
Mas para que eles chegassem até lá, eles precisavam da direção. Então estão falando da nuvem. Sendo que para que o povo pudesse tomar as decisões, para que eles pudessem ser comunicados, milhões de pessoas, aí não existia energia elétrica, não existia e-mail, WhatsApp, não existia microfone, megafone, não existia nada disso. Então Deus ele gerou uma forma eficiente, através da construção de 2 trombetas, ele começou a revelar alguns tipos de códigos. Ó, tocou as 2 trombetas de forma mais longa, chama o povo todo. Tocou apenas uma trombeta, somente os chefes de Israel têm que chegar à tenda do encontro para receber uma informação. E tem o tipo de toque e ressoar da trombeta, que é uma trombeta de guerra, outra de alarme. Ou seja, queridos, ali o Senhor ele instituiu uma comunicação através de código coletivo e eficiente para milhões e milhões de pessoas. Né? Isso é ou não é incrível? Você já parou para pensar dentro dessa dimensão? Como que isso é incrível? E dando sequência ao capítulo 10, já indo para o final, é de que existe uma percepção espiritual além também dessa questão da comunicação eficiente, coletiva, é também de que Deus ele tem a preocupação sim de falar conosco no privado, mas ele tem também um tipo de linguagem e de preocupação de comunicar também na questão pública, na questão coletiva. E para isso ele utiliza diversas formas de se comunicar a sua vontade ao nosso coração, tanto no quarto do secreto, quanto também a revelar a sua vontade de forma coletiva. Isso revela, né, um pouco do caráter de Deus na questão do amor dele, de comunicar a sua vontade, de ser inteligível aquilo que ele está falando para o seu povo, ok? E a partir daí o povo, nesse capítulo, o povo inicia a sua marcha, porque a nuvem se ergue sobre o tabernáculo e o povo sai do deserto do Sinai em direção a Parã, ao deserto ainda em Parã. A forma de marcha, querido, seguiu exatamente a ordem estabelecida em Números capítulo 2, onde tinha uma forma, um modelo de tribo por tribo ser colocado em sua devida ordem, e lá a tribo de Levi, com os utensílios no meio do povo para ser guardado. E para finalizar, queridos, existe no final um fato interessante. Moisés convida o seu cunhado. Sim, Moisés tinha um cunhado de nome interessante chamado Obabe, né, que era filho de Jetro, seu sogro, irmão, né, da sua esposa Zípora. Então ele começa a convidar Obabe para peregrinar com Israel pelo meio do deserto. Agora que Israel começa a se movimentar, recebeu a lei, né, teve todas aquelas experiências, construiu o tabernáculo, agora que estava todo o povo organizado, Deus ele dá ordem para que o povo comece a marchar, sendo que Israel ia marchar por um terreno, vamos dizer assim, desconhecido. E Obabe, cunhado de Moisés, era um homem daquela região, um homem do deserto, e tinha conhecimento do deserto. E para que ele servisse de guia ao povo, e Obabe aceita o convite e vai no meio do povo marchando para que eles pudessem ir agora no novo período, um período de conquista, ok? Uau, isso foi muito denso a porção de hoje. Se você gostou, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, chama mais e mais pessoas para participar desse desafio da leitura bíblica diária. Dezenas de pessoas já têm contado seus testemunhos e têm tido uma percepção favorável daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que ele tem aberto a mente, daquilo que ele tem falado aos corações, ok? Queridos, até aqui eu deixo a graça e a paz do Senhor Jesus e eu quero dizer para você com toda certeza que amanhã teremos muito mais. Shalom!